Olá, galera, tudo bem? Continuamos hoje o estudo da petição inicial. Iniciamos ontem esse estudo, vimos a ideia da petição inicial, a importância da petição inicial, a forma da petição inicial, enfim, uma série de questões relevantes. E iniciamos o estudo dos requisitos da petição inicial e vimos os três primeiros: partes, juízo, né? Partes e causa de pedir. Hoje nós continuaremos analisando os requisitos da petição inicial, iniciando por inciso 4º, que exige a indicação na petição inicial do pedido e suas especificações. Vejam, o que nós vimos no vídeo de ontem? Que é necessário discorrer sobre os fatos e atribuir a respectiva qualificação jurídica para, assim, ser possível compreender o que justifica aquela pretensão, aquele pedido que vai ser formulado. É, então, necessário também apresentar o pedido ou os pedidos que se pretende formular, aquilo que se quer com a propositura daquela demanda. Nós teremos, a partir da semana que vem, uma aula só para falar sobre pedido, pessoal. Uma não, duas, porque em uma falaremos do pedido, uma série de questões importantes relativas ao pedido, os requisitos do pedido, as espécies de pedido, etc. E numa outra aula falaremos da acumulação de pedidos. Mas por hora já é importante vocês saberem que o pedido é o objeto do processo. É a pretensão, é aquilo que se quer. E ele é dividido em duas partes, vamos dizer assim, não é? Nós temos um pedido que chamaremos de pedido mediato e um pedido que chamaremos de imediato. Quando você formula um pedido na sua petição inicial, em primeiro lugar, é claro que esse pedido tem que ter correlação com a causa de pedir que você apresentou. O pedido nada mais é do que a conclusão de tudo que você discorreu na sua petição. Então, a partir dos fatos qualificados juridicamente, você formula determinado pedido. E este pedido é formulado com uma composição necessária à compreensão, em primeiro lugar, da tutela jurisdicional que se pretende obter com aquele pedido, do tipo de provimento jurisdicional, completado pelo bem da vida que se pretende obter com aquele pedido. Então, você pede a condenação do réu ao pagamento do valor previsto no contrato e indica o valor. Você pede a condenação do réu ao cumprimento de uma obrigação de fazer estipulada, blá, blá, blá. Você pede a condenação do réu à entrega de um bem objeto do contrato. Depois vamos ver que pode ser sob pena de multa, sob pena de busca e apreensão, isso não vai ao caso agora. Por hora, o que eu quero mostrar para vocês é que você pede a providência jurisdicional, condenação e o bem da vida que se pretende com aquela condenação, o pagamento de um valor, a entrega de uma coisa, um fazer, um cumprir alguma obrigação que se previu, por exemplo, em um contrato. Você pode pedir a declaração de inexigibilidade de um débito, por exemplo. Você pode pedir a desconstituição de uma relação jurídica, por exemplo, por erro ou coação, ou um divórcio. O divórcio nada mais é do que uma desconstituição de um casamento. Vejam que em todos esses exemplos, que eu inclusive coloquei no material de vocês, você pede, primeiro, uma providência jurisdicional, que é o pedido imediato, complementado pela indicação do bem da vida que você pretende obter com aquela providência jurisdicional, que é o pedido imediato. E você formula o pedido dessa forma mesmo, indicando essas duas partezinhas: a providência jurisdicional, o provimento jurisdicional e o bem da vida que se pretende alcançar com aquele provimento. Esse provimento, vocês já estudaram lá nas aulas de processo no primeiro semestre. Você vai pedir uma declaração, uma condenação, uma constituição. Também poderemos formular um pedido de forma a complementar um pedido condenatório, por exemplo, com uma multa, uma medida coercitiva qualquer, para forçar o cumprimento da obrigação. Nós veremos, inclusive nas aulas de sentença, lá em processo 2, que existe uma outra classificação das sentenças de acordo com o provimento que se pede e que se concede, para além apenas dessa classificação quinária de declaração, condenação ou constituição. Mas não se preocupem com isso agora. Por
por hora, vocês só precisam entender a forma de se formular, como se formula o pedido. E ele é composto, então, dessas duas partes. Na semana que vem, entenderemos que, em certa medida, é possível não especificar exatamente o valor que se pleiteia, em casos muito excepcionais. Mas, como regra, os dois pedidos têm que ser formulados de forma certa e determinada. São os requisitos do pedido que estudaremos na semana que vem. Então, você pede a providência e pede o bem da vida que se pretende obter, ambos, claro, relacionados com a sua causa de pedir. Claro que esse pedido pode vir em meio a outros vários pedidos. Todos os pedidos que devem ser formulados têm que ser formulados de uma única vez na sua petição inicial. Veremos também isso na semana que vem. Existe uma regra muito importante aí, que é a regra da eventualidade ou da concentração. Você deve formular todos os pedidos necessários e todas as especificações daquele pedido, justamente porque, como também veremos na aula específica do pedido, o pedido deve ser certo e determinado. Por hora, é suficiente a compreensão disso para que nós possamos entender os requisitos da petição inicial e depois possamos fazer um aprofundamento no estudo do pedido, que é o que faremos na próxima aula. Além do pedido, 319 do CPC também trará como requisito o valor da causa. Toda causa deve ter um valor. Ainda que ela não seja quantificável, este valor não seja quantificável, não seja possível identificar o valor daquilo que você pede, o valor da sua pretensão, a petição inicial terá que ter a indicação do valor da causa. E isso é importante porque possibilita o cálculo das custas, possibilita a definição de alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, se é possível propor ação nos juizados especiais em razão do limite de valor da causa. O valor dos honorários advocatícios pode ser calculado também sobre o valor da causa? Pode. Depois também estudaremos isso nas aulas de despesas processuais. Enfim, o valor da causa tem uma importância e ele reflete o benefício econômico que se pretende obter com a propositura daquela ação. O artigo 292 do CPC dá para vocês, inclusive, uma indicação de qual é o valor da causa em cada demanda. Ali tem um roteiro com várias possibilidades em ações para discussões de contratos, em ações indenizatórias, inclusive por dano moral, deve ser indicado o valor que se quer a título de dano moral e o valor que se quer será o valor da causa. Na ação de alimentos, 12 vezes o valor da prestação alimentícia que se pleiteia. Enfim, tem uma série de regrinhas ali. Coloquei todas, inclusive, no material de vocês. Quero que vocês leiam com atenção para depois trazerem as dúvidas. E nós temos em leis esparsas também a previsão detalhada do valor da causa. Por exemplo, na lei de locações, nós temos aí um valor todo especial quando se trata de pedido de tutela provisória em caráter antecedente, que nada mais vai ser do que o valor do pedido que depois se pretende formular na ação principal, também não precisamos nos preocupar com isso agora. Na ação rescisória também há uma configuração interessante para o valor da causa, enfim, questões que nós discutiremos depois. Por hora, o que vocês têm que saber é que quando se faz uma petição inicial, se elabora uma petição inicial, ao final é necessário indicar o valor da causa. Dá-se a causa o valor de... E aí se coloca o valor a partir destas regras que o CPC, no artigo 292 e outras leis especiais, vão apresentar sobre a definição dos critérios do valor da causa, refletindo o benefício econômico que se pretende obter com aquela demanda. Na aula de cumulação de pedidos, nós inclusive vamos ver como que funciona a questão do valor da causa em pedidos cumulados, quando eu tenho mais de um pedido formulado, e é possível haver acumulação variada de pedidos. Sobre vários aspectos eu consigo cumular pedidos, ora pedindo 2 e querendo os 2, ora pedindo em caráter alternativo ou em caráter sucessivo. Depois vamos estudar isso e também ali analisaremos o valor da causa relativamente a
as hipóteses de cumulação de pedidos. Mesmo quando a causa é de valor inestimável, e às vezes acontece, né? É um valor muito alto, é impossível arbitrar o valor numa ação coletiva, por exemplo, isso é muito comum. Ou é um valor ínfimo, na verdade, não há exatamente um benefício econômico direto decorrente daquela causa, ainda assim será necessário indicar um valor qualquer. Um valor de R$1.000, de R$10.000, é o que nós chamamos de fixação do valor da causa para fins de alçada. Dá-se a causa o valor para fins de alçada, para fins de cálculo das custas, para essa finalidade. De todo modo, ainda que não haja um benefício econômico certo com a ação que você pretende propor, é necessário indicar o valor da causa, necessariamente, mesmo nessas ações, ok? Não havendo valor da causa, nós vamos ver depois que o juiz intimará a parte para regularizar isso e indicar, afinal de contas, qual será o valor da causa. E claro, é possível que haja necessidade de correção do valor da causa. Tanto o juiz de ofício pode verificar isso, como também o réu na contestação pode impugnar o valor da causa. Depois, quando estudarmos a contestação, vamos entender melhor isso. Pode ser que o autor tenha dado um valor equivocado à causa e ele seja então intimado para regularizar o valor e eventualmente até mesmo complementar o valor das custas no processo. Isso acontece bastante, é muito comum, tá? Então também precisaremos estar atentos aí a essa necessidade, ok? E um alerta, pessoal. Pedidos declaratórios também podem ter benefício econômico, ok? Vou falar só essa frase aqui. É uma frase que eu coloquei para vocês no roteiro e o case que eu trouxe para vocês analisarem no final da aula e que nós discutiremos juntos depois, versa sobre essa questão. Era uma hipótese de um pedido declaratório juntamente com um pedido condenatório, era uma hipótese de acumulação de pedidos. A parte autora formulou um pedido condenatório em valor muito baixo, mas o benefício econômico decorrente do pedido declaratório poderia ser alto, e isso gerou impactos no valor da causa e no valor da sucumbência. Coloquei esse caso ali, é um caso real, para que vocês analisem e depois nós possamos discutir. Mas fica a dica, pedido declaratório também pode ter, claro, conteúdo econômico, ok? Outro requisito que vai aparecer no artigo 319 é a indicação das provas que se pretende produzir. Aqui, é claro que é interessante especificar o máximo que puder as provas, mas o momento de definição das provas no processo é no saneamento, que é a fase seguinte à fase postulatória, que nós estudaremos mais adiante, ok? A prova documental, porém, tem que ser trazida com a petição inicial. A produção da prova documental pelo autor ocorre com a petição inicial. O próprio código depois, lá no artigo 320, vai prever isso. E, por fim, um requisito novo, que não existia no artigo 282 do CPC de 73, mas que existe no artigo 319 do CPC de 2015, exige que na petição inicial o autor indique se pretende ou não a realização da audiência do artigo 334 do CPC. Nós também estudaremos isso mais adiante, porém já adianto a vocês que o CPC de 2015 criou modificou, né, fez uma alteração no procedimento, criando uma audiência de conciliação ou mediação lá no artigo 334 do CPC. Então, logo a ação é proposta, o réu é citado não mais para contestar a ação em 15 dias, o pedido em 15 dias, porém para comparecer na audiência do 334, que é uma audiência a princípio obrigatória. Esta audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem o seu desinteresse nessa audiência. Então, se o autor na petição inicial afirmar que não quer audiência e o réu depois, vamos ver como, mas o réu também afirmar que não quer a realização da audiência, a audiência não se realiza. Se uma das partes quiserem, a audiência vai se realizar. Depois, na aula específica disso, conversaremos sobre todas as críticas que devem ser formuladas a esse dispositivo e também os elogios, os benefícios que a previsão desse artigo pode trazer. Por hora, vocês só precisam saber que o autor, ao formular o seu pedido, ao elaborar a sua petição inicial, deve indicar na petição inicial se pretende ou não a realização da audiência, a opção ou não pela audiência.
ok? Em caso de silêncio, se ele não disser nada, alguns vão entender que o juiz intima o autor para indicar, afinal, se ele quer, outros entendem como o silêncio como quero que a audiência aconteça, já que a audiência tem que ser a regra, ok? Esse é um requisito novo, então, que aparece na petição inicial, ok? Vejam, então, que a petição inicial coloca perante o juízo a pretensão do autor, explica os motivos pelos quais se pleiteia aquela pretensão, quantifica o valor daquela pretensão. Isso vai aparecer também não só no pedido, que deve ser certo e determinado, indicando o valor eventualmente pretendido, como também no valor da causa, apresenta as partes e sua qualificação, apresenta então ali todos os elementos possíveis à identificação dessa ação e instauração, portanto, do processo, iniciando então ali o processo para viabilizar a tutela dos direitos ali pleiteados. É possível, depois da apresentação da petição inicial, a realização de modificações no pedido ou na causa de pedir. Enquanto o réu não for citado, é possível ao autor fazer qualquer modificação. Então, a qualquer tempo, o autor pode apresentar uma petição de emenda inicial, alterando o pedido, alterando a causa de pedir, incluindo um litisconsorte que ele esqueceu de incluir, corrigindo tudo que for necessário na petição inicial. Após o saneamento, após a citação do réu, só é possível alterar o pedido ou a causa de pedir com a concordância do réu e somente até o saneamento. Depois do saneamento não se realiza mais nenhuma modificação. Imagino que vocês já tenham estudado isso lá nas aulas de ação. Isso tem a ver com a estabilização da demanda. Depois que o réu está citado e vem para o processo, só é possível realizar alterações nos elementos da demanda com a sua concordância e ainda que com sua concordância, somente até o saneamento, ok? Uma vez, então, colocada a petição inicial, uma vez protocolada a petição inicial, considera-se proposta a ação e a primeira coisa que o juiz vai fazer é analisar se esta petição inicial atende os requisitos necessários à instauração da demanda, da ação, ao exercício do direito de ação e à instauração, então, do processo. Ele vai verificar se a petição inicial atende os requisitos necessários para tanto. Se ele verifica que a petição inicial atende todos os requisitos, ele defere a petição inicial e determina a citação do réu para, como eu disse para vocês, comparecer à audiência do 334. Eventualmente, se o juiz constata que a petição inicial não atende os requisitos necessários, mas é possível sanar este vício, faltou o valor da causa, faltou esclarecer algum ponto que não ficou claro para o juiz no pedido ou nos fundamentos, seja lá o que for, o juiz determinará a intimação do autor para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. Vejam então que, havendo vícios sanáveis na petição inicial, será possível determinar a intimação do autor para regularizar esse vício e emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. O juiz, necessariamente, na decisão que determina a emenda, deve indicar exatamente o que deve ser corrigido, o que deve ser arrumado. Era muito comum antes do CPC de 2015, determinações de emenda em que a parte não sabia o que fazer, né? Ela lia emenda inicial. Emenda por quê? Agora o CPC exige, já devia ser assim, mas o CPC exige expressamente que seja indicado na decisão expressamente os motivos que justificam a emenda da inicial. E aí a parte autora vai ter 15 dias para realizar a emenda nos termos determinados pelo juízo. Pode haver a determinação de quantas emendas forem necessárias. Pode ser que o juiz não fique satisfeito com aquela emenda realizada. Então, será possível, nesse caso, intimar novamente a parte para, mais uma vez, regularizar a petição inicial. Quando não for possível a regularização ou quando não for caso de emenda, às vezes não é caso de emenda, será o caso de indeferimento da petição inicial. E daqui a pouquinho, em outro vídeo, eu volto para conversarmos especificamente sobre o indeferimento da petição inicial. Até já!